Segundo vídeo, continuando então, a alma é o centro das emoções. A alma é o centro de emoções, pensamento e de vontade. Ela é responsável pela nossa personalidade e pela forma como sentimos e reagimos ao mundo. É na alma que surgem sentimentos como amor, alegria, tristeza, medo. Também é na alma que tomamos decisões, determinando se vivemos segundo os desejos da carne ou segundo a vontade de Deus. Jesus enfatizou o valor da alma ao perguntar: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. A alma pode ser influenciada tanto pelo espírito quanto pelo corpo. Se ela se inclina para os desejos carnais, a pessoa vive de forma egoísta e distante de Deus. Mas se a alma é guiada pelo espírito, ela busca a santidade e a comunhão com Deus. Respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Mateus capítulo 22, verso 37. Esse é o primeiro mandamento depois da morte de Jesus no Novo Testamento. O segundo: ama a teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia nos ensina a renovar nossa mente e transformar nossa maneira de pensar. Romanos capítulo 12, verso 2. Isso acontece quando alimentamos nossa alma com palavras de Deus. Buscamos a oração e escolhemos obedecer a Deus em nossas decisões diárias. O Espírito, a nossa conexão com Deus, O Espírito é a parte mais profunda do ser humano, criada para se conectar com Deus. É no Espírito que recebemos a vida espiritual e temos comunhão com o Criador. No entanto, quando Adão pecou, morreu espiritualmente, trazendo separação entre Deus e a humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 23. Somente por meio de Jesus Cristo o Espírito pode ser vivificado novamente. Quando uma pessoa nasce de novo pela fé em Jesus, seu espírito é restaurado e passa a ter acesso à presença de Deus. A Bíblia diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito conecta ao Espírito de Deus. O espírito regenerado busca, compreende sua vontade e deseja obedecer-lhe. Ele é fortalecido por meio de orações, adoração a Deus, o estudo da Bíblia. Quando mais o espírito é alimentado, mais influência ele exerce sobre a alma e sobre o corpo, conduzindo a pessoa a uma vida santa voltada para Deus. A Bíblia ensina que o espírito é a parte mais importante do ser humano, pois é através dele que temos vida eterna com Deus. O corpo, matéria, fica na terra, mas o espírito volta a Deus, espírito e alma. Por isso devemos priorizar a nossa vida espiritual e viver segundo a vontade do Espírito Santo. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. O espírito é essencial para a nossa verdadeira vida e comunhão com Deus. Embora o corpo e a alma tenham o seu papel, o Espírito é que nos capacita a viver segundo a vontade de Deus e experimentar a sua presença. Ao alimentar nosso Espírito, somos guiados para uma vida mais plena em Cristo com um propósito eterno. Por isso devemos priorizar nossa vida espiritual, buscando crescer em fé e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Alma e espírito. Alma e espírito. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem, o pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A equação é muito clara: o pó da terra, elemento terrestre, fôlego de vida,
mais fôlego de vida. Ser vivente ou alma vivente. A alma, portanto, é a união dos elementos da terra com o fôlego da vida. A alma é o ser vivo total, pode pecar, Ezequiel capítulo 18, verso 4, e pode odiar, Mateus capítulo 5, verso 22. Concluímos, pois, que a alma vivente não foi posta no homem, mas o fôlego da vida posto no homem. Tornou a alma vivente uma criatura. É importante enfatizar que a Bíblia afirma que o homem passou a ser uma alma vivente. Nada no relato da criação insinua que o homem recebeu uma alma, alguma espécie de entidade separada que no princípio foi unida ao corpo. O termo original correspondente à alma vivente, em Gênesis capítulo 2, verso 7, que não designa exclusivamente o homem, pois é também aplicado aos animais marinhos, répteis. Gênesis capítulo 1, verso 20. O termo genérico para expressar que as criaturas são possuidoras de vida animal em qualquer de suas infinitivamente variadas graduações, desde semi-racional, elefante, até ao estúpido potó, ou ainda mais baixo, o pólipo, que parece participar igualmente da vida vegetal animal. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, o termo nepeste, alma, denota o homem como ser vivente depois que o fôlego da vida penetrou no corpo físico, formado com o elemento da terra. Sim, similarmente, uma nova alma vem à existência sempre que nasce uma criança, sendo cada alma uma nova unidade de vida completamente única e distinta de todas as outras unidades similares. Essa qualidade da individualidade em cada ser vivente, o qual constitui uma entidade única, para ser a ideia enfatizada pelo termo hebraico neplesh, quando utilizado nesse sentido, neplesh não representa parte de uma pessoa, é a própria pessoa, sendo em muitos casos traduzido exatamente como pessoa. Gênesis capítulo 14, verso 21. Ou eu, a própria pessoa. Levítico capítulo 11, verso 43, verso 1. Devemos notar, por outro lado, que há na Bíblia expressões tais como minha alma, vossa alma, sua alma, que geralmente equivalem aos pronomes pessoais eu, me, vós, ele, e assim por diante. Gênesis capítulo 12, verso 13. Com muita frequência, ne, pesh, também se refere a desejo, apetites ou paixões. Deuteronômio capítulo 23, verso 24, às vezes, pode referir-se também a sede de afeições. No Novo Testamento, o uso do termo grego psuché é semelhante ao neplesh do Antigo. É utilizado tanto para a vida animal quanto para a vida humana. Apocalipse capítulo 16, verso 3. O pshé não é imortal, mas é sujeito à morte. Apocalipse 16, verso 3, pode ser destruída. Mateus capítulo 10, verso 28. Com base em evidências bíblicas, por vezes, neplesh e pshé podem referir-se a todas as pessoas, ao passo que, em outros casos, o termo se limita a aspectos particulares do homem, como afeições, apetites, emoções, sentimentos. O corpo e a alma existem em conjunto. Ambos formam uma união indivisível. A alma não possui consciência separada do corpo. O espírito. No Antigo Testamento, o termo hebraico ruach é traduzido como espírito e se refere à energizante centelha de vida que é essencial à existência do indivíduo. Trata-se do princípio vital que anima os seres humanos. E esse termo hebraico ocorre 377 vezes no Antigo Testamento e com maior frequência é traduzido como espírito, vento ou fôlego. Gênesis capítulo 8, verso 1. Tem ainda outro significado como coragem. Josué capítulo 2, verso 11. Vitalidade. Juízes capítulo 15, verso 19. Disposição. Isaías capítulo 59, verso 6. Sede das emoções. 1 Samuel capítulo 1, verso 15. O ruachet do homem e dos animais são idênticos. Eclesiastes capítulo 3, verso 19. No sentido de respirar.
o ar. No Novo Testamento, a palavra que equivale a ruach é pneuma, espírito proveniente do pneu, soprar ou respirar. Não há nada em ruach, como também em pneuma, que possa detonar uma entidade capaz de existência consciente separada do corpo. Tal como ocorre com ruach, pneuma é devolvida a Deus por ocasião da morte. Lucas capítulo 23, verso 46. O livro da Bíblia esclarece: o espírito de vida por meio do qual o homem vive e que só lhe é emprestado por Deus por ocasião da morte, volta ao grande autor da vida, Criador. Tendo vindo de Deus, a ele pertence, e o homem só o pode ter eternamente como dom divino por Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 23. Quando o espírito volta para Deus, o pó de que o homem foi feito, a alma vivente, no princípio volta ao que era a terra, e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente, pensante e certo, como existe na mente, plano e propósito de Deus por Jesus Cristo da ressurreição. Amém, amados e amadas? Cuidando do corpo, da alma e do espírito. O que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Amados, somos chamados a cuidar de nós mesmos de maneira integral, compreendendo que Deus se interessa por cada aspecto de nossa existência. Hoje meditamos sobre a importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Cuidando do corpo, acaso não sabe que o corpo de vocês, como eu já disse, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como podemos orar a Deus cuidando da saúde física? Isso inclui alimentação equilibrada, exercício e descanso. Cuidando da alma, Ele restaura minha alma. Guia-me por veredas da justiça, por amor a seu nome. Salmo 23, verso 3. A alma necessita de restauração. Como podemos nos alimentar espiritualmente para encontrar descanso e renovo em Deus? Tempo na palavra, oração, comunhão são fundamentais. Cuidando do espírito, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Amados e amadas, vivendo pelo Espírito somos capacitados a superar todas as tentações. Como podemos fortalecer a nossa comunhão com o Espírito Santo diariamente? Cuidar do corpo e da alma e do Espírito é uma jornada contínua, que possamos buscar equilíbrio em todas as nossas áreas, reconhecendo que somos completos em Cristo, que a oração constante e a busca pela santificação nos guie a uma vida plena com Deus. Vamos orar rápido. Senhor, agradecemos por nos criar de maneira tão complexa e bela. Ajuda-nos a cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Reconhecemos que somos teus filhos completos em Cristo, que o Espírito Santo nos guie nessa jornada de cuidado integral, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós todos somos, amados e amadas, o milagre de Deus, corpo, alma e espírito. Amados e amadas, agora nós vamos entrar no campo dos anjos, os anjos, amém? Filhos, presta atenção. Anjos, uma verdade de fé para o combate espiritual. Anjo é uma verdade de fé para o combate espiritual. Êxodo capítulo 23, verso 20 e 22. É uma alegria poder participar da palavra dos anjos. Nós queremos fazer um estudo, uma pregação
nesse momento dirigido aos anjos. É uma alegria. Sim, os anjos, em resumo daquilo que a igreja nos ensina, algo muito importante são os anjos, desde os princípios básicos das igrejas que nos ensinam sobre os anjos. A primeira coisa que precisamos saber é que a realidade dos anjos é uma verdade da fé, é o dogma indiscutível. Nenhum crente pode negar a existência deles. A Bíblia fala mais de 300 vezes sobre anjos, e quem fala sobre anjos, pregar a palavra, para nós é difícil imaginar um anjo, porque ele não tem corpo, é espírito, espírito não se vê. Deus nos permite ter uma visão do anjo como uma pessoa, mas o anjo não tem carne, não tem asas. O que significa asa que aparece nos anjos? Que existe um limite para ele. Anjo imediatamente põe-se em qualquer lugar, porque não tem matéria. Isso é algo difícil para nós imaginarmos. Por isso, para que o anjo possa se revelar para ser conhecido, ele aparece em forma de uma pessoa. Sim, como em forma de uma pessoa. Ele é espírito. Ele arruma um irmão fiel, entra no corpo. Ele é um anjo. Pode falar através do fiel que está de corpo. Quem são os anjos e o que eles fazem? São seres celestiais, têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Eles têm parecido em vestes que resplandecem como o relâmpago, têm vindo como homens no aspecto de viajantes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Os anjos, a origem dos anjos foram criados por Deus. Salmos 148, verso 2 e 5. O fato de ser criatura está implícito em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. O tempo da criação dos anjos é deixado e definido na Bíblia. Apenas sabemos que quando foram lançadas os fundamentos da terra, os anjos já existiam. Jó capítulo 38, verso 4 e 7. Estrela d'alva, anjos, conforme Isaías capítulo 14, verso 12. A natureza dos anjos. São seres criados e não seres humanos glorificados. Mateus capítulo 22, verso 30. Nós seremos como anjos e não anjos. Gênesis capítulo 3, verso 22 e 24. Os anjos já existiam antes da morte de algum homem. São seres espirituais. Hebreus capítulo 1, verso 14. As características dos anjos: possuem grande poder. Salmo 103, verso 20. Uma pedra de 2 metros de diâmetro por 30 centímetros de espessura pesaria cerca de 4.000 toneladas. São mais sábios do que o homem, entretanto não são oniscientes. Mateus capítulo 24, verso 36. Locomove-se rapidamente. Ezequiel capítulo 1, verso 14. Os anjos são comparados à luz da locomoção. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, equivalente a 7 voltas da Terra no abrir e fechar dos olhos. Copiaram? Estão a serviço de Deus, pronto a nos ajudar. Daniel capítulo 9, verso 21 e 23. A oração de Daniel não deve ter durado muito tempo. Enquanto o profeta orava, o anjo Gabriel veio rapidamente em seu auxílio. Número de ordens. Número. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Milhões de milhões e milhares de milhares. Ordens, querubins, mais do que qualquer criatura, são destinados para revelar o poder e majestade da glória de Deus. São especialmente os guardiões do trono de Deus.
embaixador extraordinário, serve da obra de reconciliação. Gênesis capítulo 3, verso 24. Serafins parecem estar preocupados com a adoração e santidade. Eles conduzem o céu na adoração de Deus. Isaías capítulo 2 e 6. Arcanjos. Essa expressão ocorre 2 vezes na Escritura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Miguel é o único ser chamado de arcanjo e refere-se a Cristo. Daniel capítulo 10, verso 13. Segundo Cristo, é Deus em sua plenitude, não é o ser criado. O termo é o nome ou o título usado no sentido de um guerreiro valente contra os inimigos de Israel e poderes do mal. Cristo é o grande comandante das hostes celestiais. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Gabriel, embora não chamado de arcanjo, é considerado como arcanjo, mensageiro principal. Daniel capítulo 8, verso 16. Sua tarefa principal parece ser de mediar e interpretar as revelações divinas. Os anjos maus. Atenção, filhos. Os anjos maus. A origem e a natureza dos anjos maus é o grupo de anjos que foi criado por Deus, sendo eles originalmente perfeitos, como os anjos do céu, mas o que não guardaram o seu estado original. Judas capítulo 6, Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15. Eles rebelaram-se contra a vontade de Deus e consequentemente foram expulsos dos céus. Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9. A obra dos anjos maus. Transformaram-se e se disfarçaram como o intuito de nos enganar. Segundo Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Segundo, lutam contra nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Terceiro, enganam. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ensinam erros. As atividades dos anjos bons. Os anjos ajudam na direção dos negócios da nação. Daniel capítulo 10, verso 5. Eles protegem e acompanham sempre o povo de Deus. Salmo 34, verso 7. O anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Esses vigias celestiais escudam ao justo o poder do maligno. Eles registram todas as ações humanas. Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros dos céus. São testemunhas no juízo do tribunal celestial. Daniel capítulo 7, verso 10. Os anjos acompanharão a Jesus em sua volta e reunirão os seus escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 31. Na verdade, amados e amadas, filhos, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Não compreendemos o que devemos aos cuidados e interposição dos anjos antes que se vejam as providências de Deus à luz da eternidade. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Eles têm aparecido em vestes que resplandecem como o relâmpago, têm vindo como homens. No aspecto de viajantes, têm aceito hospitalidades dos lares humanos, agindo como guias de viajantes das trevas da noite, têm obstado aos intentos do espoliador e desviado os golpes do destruidor. Embora os governantes desse mundo não o saibam, em seus conselhos têm anjos, muitas vezes sido oradores. Olhos humanos o têm visto, ouvidos humanos têm ouvido seus apelos. Todo remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que foi a sua guarda desde os primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia de perigo. Que com ele esteve no vale das sombras da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina, da vida individual e da cooperação celeste em toda a obra em prol da humanidade.
Sejamos sempre leais a Deus para termos sempre proteção e a companhia dos anjos celestiais. Amém? Amados e amadas. Seres angelicais, os anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Salmo 34, verso 6. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Nós que tememos a Deus, não conhecemos muito sobre o nosso companheiro. Os anjos são personagens sempre presentes em todo lugar, em nossas vidas e na Bíblia, onde são citados 275 vezes. Porém, sempre discreto e oferecendo toda a glória para o Senhor. O inimigo da nossa alma, que é o anjo decaído, faz de tudo para que creiamos que forma errada a existência dos anjos, levado pelos extremos que não acreditaram até divinizá-los. Se cairmos nessa, podemos perder a bênção. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo Coríntios capítulo 11, verso 14. Satanás é especialista em mentiras, por isso não podemos nos deixar levar por essas artimanhas do inimigo, ignorando ou dando importância demasiada, imaginando como eles são, desejando vê-los para se dizer espiritual, etc. Para não cairmos nesse erro, nós não vamos nos prender a muitos detalhes como a aparência deles. Porém, iremos ouvir a palavra que os descreve. Para saber esse tipo de coisa, só o Senhor permitir e tiver um propósito. Deus quer que tenhamos uma fé correta a esse respeito, equilibrado, segundo a palavra de Deus. Você acredita em anjos? Vamos aprender o que a Bíblia diz sobre os anjos. Quem são os anjos? Eu já falei lá em cima, mas vamos repetir. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para ajudar no serviço de governar a terra e sua criação. A palavra anjo significa mensageiro, que tem a responsabilidade de entregar o recado do Senhor, executar sua vontade e defender seus servos dos inimigos espirituais. Existem anjos do bem e do mal, mas os anjos do Senhor são o dobro dos anjos do diabo. Porque ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu quando caíram e 2/3 ficaram. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Então estamos do lado mais forte. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 12, diz que os anjos não são mensageiros da palavra da salvação, e sim para mensagens especiais, como aconteceu com Maria, Isabel, Daniel, Abraão, Jacó, etc. Na Bíblia, as pessoas que eram mensageiras da palavra de Deus e os pastores também são chamados anjos. Não são intermediários entre Deus e os homens, como afirmam algumas seitas espíritas. Nós temos acesso direto a Deus, e os anjos são apenas ministros espirituais que lutam contra os demônios e nos defendem. Algumas vezes parece que a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a expressão anjo do Senhor está se referindo à presença divina ou o Espírito. Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16. Quantos são os seres angelicais? Apocalipse 5, verso 11. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, miríades. Os seres angelicais podem ser considerados incontáveis para nós homens, segundo a descrição de João no Apocalipse. A palavra de Deus nos relata a existência de 4 tipos de seres angelicais que formam uma hierarquia celestial, uma ordem bem organizada do exército espiritual. São eles arcanjos, serafins, querubins e anjos. Vamos ver cada categoria. Amém?
Arcanjos, Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino persa me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com o rei persa. Esse é o primeiro e mais poderoso anjo. A Bíblia só nos fala do arcanjo Miguel. A palavra arcanjo vem sempre no singular, mas tem 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Em Judas capítulo 9 cita novamente o arcanjo Miguel. Em lutas contra Satanás, ele é o comandante do exército celestial e prefere conhecer o poder de Deus e não falar por si. Mesmo sendo ele um guerreiro, é responsável por lutar contra demônios. O maioral dos anjos aparece lutando contra o maioral dos demônios. Serafins. Isaías capítulo 6, verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria o pé, e com 2 voava. Serafim significa consumir com fogo. Eles são anjos que trabalham na purificação dos servos de Deus. Vejam que eles estão adorando. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, verso 3. E trabalham na purificação. Isso mostra a relação entre o louvor e a obra de santificação em nossas vidas. Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. A única citação dos serafins da Bíblia é Isaías capítulo 6, verso 1 e 8. Querubins, Ezequiel capítulo 1, versos 5 e 6. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. O texto de Ezequiel capítulo 1, verso 4 e 14, como os outros que falam dos querubins, descreve esses de forma quase imaginável, fazendo comparações de que não é visível com coisas insensíveis. O livro do profeta Ezequiel traz o maior número de citações aos querubins na Bíblia. Os querubins têm um formato que possibilita ágil locomoção, o que comprova que não são onipresentes, como dizem alguns, pois se o fosse não precisavam se mover. Salmo 99, verso 1 diz que os querubins manifestam a presença de Deus, a santidade e a glória divina. Ezequiel capítulo 10, verso 4 diz que tem a tarefa de zelar pela santidade de Deus e pelas coisas santas, e Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso 24. Lúcifer era um querubim e quando pecou foi expulso do Monte Santo por um querubim de guarda. Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 16. No Santo dos Santos, lugar onde Deus se manifesta no santuário, havia 2 querubins de madeira revestidos de ouro acima da Arca da Aliança. Isso representa que os querubins têm a função de cuidar das coisas sagradas. Êxodo capítulo 25, verso 18 e 22. E se entrasse alguém que não fosse o sacerdote ou mesmo o sacerdote em pecado, esse era morto, porque ali se manifestava a glória e santidade de Deus. O fato de Deus ter mandado fazer querubins não significa que se deva fazer imagem e adorá-los, porque eles ficam guardados apenas os sacerdotes, os vias uma vez por ano. Não devemos fazer imagens de anjos. Êxodo capítulo 20, verso 4. Se estivermos santificando nossas vidas, se tudo o que temos é consagrado ao Senhor, se estamos sempre na presença do Deus Santo, nós estamos entre os querubins e temos proteção por parte deles. Os anjos. Daniel capítulo 9, verso 21. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim na hora do sacrifício da tarde.
A Bíblia relata o nome do anjo, Gabriel, significa homem de Deus, e alguns estudiosos consideram o líder dessa ordem angelical. Gabriel aparece na Bíblia sempre entregando recados especiais sobre o plano de Deus, como o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 19. Ele também é arcanjo. Os anjos formam um grupo que aparentemente tem o maior número de seres angelicais, por isso as demais ordens também são chamadas de anjo. O anjo geralmente aparece em aparência semelhante à humana, e na Bíblia às vezes são chamados de homem ou varão, porém sempre deixando a forma bem clara que não são seres espirituais, porque sua aparência é muito superior à beleza e forma, de forma que não sabemos descrever. Temos o exemplo de quando 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra, Ló, e eles foram cobiçados pelo povo dessa cidade. Gênesis capítulo 19, verso 1 e 5. Eu já expliquei lá em cima como que eles fazem. Eles tomam o corpo do servo de Deus e o Espírito adentra aquele corpo, e eles fazem todo o que for preciso. Os anjos estiverem presentes na vida de Jesus antes do seu nascimento. Mateus capítulo 1, verso 18 e 21. No seu nascimento, Lucas capítulo 2, verso 8 e 15. Na sua tentação, Mateus capítulo 4, verso 11. Na sua ressurreição, Lucas capítulo 24, verso 4. E ascensão, Atos capítulo 1, verso 10. Características gerais dos anjos: adoram a Deus, cumprem a vontade de Deus, vê a face de Deus, são submissos ao Senhor Jesus Cristo, são superiores aos seres humanos. Jesus, por um momento, se fez menor do que os anjos, porque ele se fez homem como nós. Moram no céu, não se casam, entre os anjos não há distinção sexual, não pode morrer, não deve ser adorados. Repito, atenção, anjos não podem ser adorados. Lúcifer, que era o anjo de luz, caiu pelo fato de querer ser adorado como Deus. Isaías capítulo 14, verso 8 e 12. Qualquer teoria que induza a veneração de anjos só pode vir do anjo que quis ser adorado, e com o intuito de envaidecer os anjos de Deus para que caiam, pois eles têm livre-arbítrio como nós. Igrejas, religiões, certas religiões adoram anjos, cultuam anjos, são conservos, são anjos da guarda para os servos de Deus e crianças, são conservos dos servos de Deus, regozijam-se pela conversão a cada pecador, trazem resposta de Deus para seus servos, castigam os inimigos de Deus, lutam contra as forças demoníacas. Existem anjos territoriais. Daniel capítulo 9, verso 20. Miguel é o príncipe de Israel, e assim como ele, existem anjos designados por Deus para lutar nas regiões celestes a favor das nações. Conduzem e salvam os céus. Acompanharão o Senhor Jesus quando voltar. Agirão como ceifeiro no fim dos tempos. Estarão presentes no julgamento da humanidade. Conclusão, amados e amadas, falamos muitas coisas sobre os anjos, mas de tudo que você tem ouvido, teme a Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Porque os anjos dará ordens a seu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. O conhecimento da doutrina bíblica deve ser buscado com muita maturidade e seriedade, por não ser usado de forma mística, desnecessária. Hoje, como a igreja, temos a presença do Espírito Santo de Deus, que é a maior do que qualquer outro ser espiritual. Mesmo assim, Deus pode usar seus anjos como, quando, onde e com quem quiser. Que todas as palavras do Senhor se cumpram em nossas vidas. Amém, 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 amém. Segundo a Bíblia, a sua verdadeira aparência e descrição, já falei, mas vamos repetir novamente, cada anjo. Os anjos, segundo a Bíblia, são seres criados por Deus. Eles existem e exercem as funções da criação. Esses seres são muito importantes na narrativa bíblica, estão presentes em momentos chaves nas escrituras bíblicas.
Os anjos são servos divinos e com capacidade seres humanas. Segundo as Escrituras, existem algumas classes de anjo, cada um com uma responsabilidade específica. A Bíblia também diz como são os anjos e sua aparência. Vejamos alguns tipos de anjos mencionados na Bíblia. A aparência dos anjos querubins. Eu vou repetir novamente para que os filhos entendam que os anjos não são bonitinhos com as asas. Eles aparecem cada um da sua forma. A descrição exata dos querubins pode variar em diferentes partes da Bíblia. E sua aparência muitas vezes é cercada de simbolismo e significado espiritual. 4 asas. Os querubins são frequentemente descritos como criaturas aladas. Ezequiel capítulo 10, verso 8, por exemplo, eles são mencionados como tendo asas. Forma humana. Em algumas passagens, os querubins são descritos como tendo uma forma humana ou aparência humana, como em Ezequiel capítulo 1, verso 5 e 11. Múltipla face. Em Ezequiel capítulo 1, verso 6, os querubins são descritos como tendo 4 rostos, representando um ser humano, um leão, um boi e uma águia. Mãos humanas. Em Ezequiel capítulo 10, verso 7, eles têm mãos humanas debaixo de suas asas. Brilho e glória. Os querubins são frequentemente associados a uma aura de brilho e glória, simbolizando a presença de Deus. Em Ezequiel capítulo 1, verso 13 e 14, eles são descritos como tendo um brilho semelhante às brasas incandescentes. Serafins. A descrição dos serafins com base na Bíblia é baseada, breve e simbólica, mencionada em Isaías capítulo 6, verso 1 e 3. 6 asas. Os serafins são descritos como tendo 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Isso implica uma forma de ser angelical com múltiplas asas que simbolizam a majestade e a santidade. Cobertura do rosto. Com 2 asas eles cobrem o rosto. Isso é interpretado como sinal de referência a respeito à presença divina de Deus, já que eles não podem olhar diretamente para Deus. Cobertura dos pés. Com as outras 2 asas eles cobrem os pés. Isso também pode ser visto como um ato de humildade, reconhecendo a santidade de Deus e possivelmente simbolizando a separação dos seres humanos pecaminosos. Vozes e cânticos. Os serafins são descritos como clamando uns para os outros com palavras de louvor e adoração a Deus. Eles proclamam a santidade de Deus, repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. O importante é notar, amados e amadas, que as descrições bíblicas dos serafins são principalmente simbólicas e espirituais, destinadas a transmitir a ideia da santidade e adoração de Deus. Arcanjos. O único arcanjo citado na Bíblia chama-se Miguel. A Bíblia não fornece uma detalhada descrição da aparência do anjo, do arcanjo Miguel, mas pois seu papel principal espiritual é relacionado à batalha celestial. Sua representação visual, característica física pode variar amplamente na arte da cultura religiosa ao longo da história, mas sem embasamento bíblico. Arcanjos existem 3: Miguel, Gabriel e Rafael. Seres angelicais, os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes mencionados no livro de Ezequiel, na Bíblia, são descritos de forma bastante simbólica e misteriosa. Eles são frequentemente associados à visão de Ezequiel no capítulo 1 e ao trono divino. 4 rostos. Cada ser vivente tinha 4 rostos representando diferentes criaturas. O rosto de leão, o rosto de boi ou touro, o rosto de águia e o rosto de ser humano. Esses rostos simbolizam diferentemente os aspectos da criação de Deus. 4 asas. Cada ser vivente tinha 4 asas. 2 delas estavam estendidas para cima, tocando-se uma nas outras, enquanto as outras 2 estavam cobrindo seus corpos. As asas são frequentemente associadas à mobilidade e à velocidade. Pés de bezerro. Abaixo de seus corpos, os seres viventes tinham o pé, que parecia o casco de bezerro. Eles brilhavam como bronze polido. Esses pés podem simbolizar a estabilidade e a força. Anéis e rodas. Cada ser vivente tinha grandes rodas ao seu lado, cobertas com olhos
Essas rodas giravam em conjunto com os movimentos dos seres viventes, sugerindo uma palavra divina sempre vigilante. Resplandecia em fogo. Os seres viventes eram descritos como brilhando como brasa incandescente e tochas de fogo. Essas características resplandecentes representam a santidade e a glória de Deus. Movimento em conjunto, os 4 seres viventes se moviam em perfeita sincronia, indo para onde o Espírito de Deus os direcionava sem nunca se virarem. Os 4 seres viventes também são mencionados no livro do Apocalipse, com diferença relacionados ao contexto e ênfase das visões que são interpretados. Anjos caídos. Vou seguir o terceiro e último vídeo, continuando com a palavra anjos, sobre anjos caídos. Amém?